Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Nós estamos falando sobre quem nós falamos domingo passado? Quem foi que nós falamos? Davi. E vamos continuar falando de Davi. Diz assim, no capítulo de número 6, versículo de número 2 em diante, diz assim: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalar de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa da imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, se entristeceu, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e com som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse:
quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, que tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos seus olhos. E das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Diga misericórdia. Nós fizemos aqui a leitura de todo esse capítulo e nós podemos ver o seguinte, irmãos. Davi, ele estava muito feliz. A Bíblia diz que ele havia se tornado rei sobre recentemente o povo de Israel. Ele havia sido ungido rei sobre toda a nação, porque antes, quando nós vimos no domingo passado, ele recebeu aquela unção de Samuel, e ali, a partir daquele momento, foi a escolha que Deus fez por ele. E depois nós vimos que Deus ungiu, e ele passou a reinar sobre uma cidade chamada Hebrom. E durante 7 anos, Davi foi rei, mas apenas desta tribo, deste local, desta cidade, a cidade de Hebrom. E depois da morte de Saul, um dos filhos de Saul estava reinando em seu lugar. Ele foi morto em uma traição que ocorreu. E ele pega, então, o pessoal faz ali um acerto, que é claro, aquilo já vinha de Deus para tal. E Davi, então, recebe uma unção para reinar sobre todo Israel. E ele conquista um dos locais que até hoje está lá em Israel, chamado a Cidadela de Davi. É um lugar alto, né, ou a cidade de Davi, é um lugar dos pontos mais altos que tem na cidade, estratégico. Ali, por isso que se chama de fortaleza, para que a pessoa pudesse chegar ali, pudesse entrar ali, ela teria muitas dificuldades, ela teria que vencer muitos adversários. Então, só para poder você compreender mais ou menos. E ele estava contente, estava feliz. Só que havia um problema. Às vezes nós estamos contentes, nós estamos felizes, mas nós não estamos completos. Existem pessoas, por exemplo, que elas queriam casaram. Elas queriam ser curadas, foram. Elas queriam se libertar, se libertaram. Elas queriam prosperar, prosperaram. Mas parece assim que você comeu, mas ainda continua com fome. E Davi, ele descobriu o seguinte, que a arca de Deus, há uns anos atrás, aonde estavam os mandamentos, aonde as pessoas pegavam a arca quando tinha guerras, batalhas, lutas muito difíceis para Israel, essa arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, ela era levada com eles para aquela batalha. E geralmente, quando a arca era levada, Israel não perdia mais as guerras. Eles venciam todas elas. É claro que hoje você não precisa mais da arca, mas você precisa de algo tão quão excelente quanto na arca havia. O quê? A presença de Deus. Porque ainda que você conquiste, ainda que você tenha o que você precisa na vida, sem a presença de Deus você não será completo. Aí o que Davi faz? Davi então resolve buscar a arca, porque ele ficou sabendo onde é que a arca estava, e ele vai e prepara um carro, enfeita aquele carro, deve ter colocado coisas macias, coisas muito bonitas, né? Ele já era rei, chamou todo o povo com ele, muito felizes, e eles foram buscar essa arca na casa deste homem chamado Abinadab. E ele pega os seus 2 filhos, o Aiô e o Uzá,
que eram levitas, que eram da linhagem dos sacerdotes, e ele pega essa arca, coloca em cima do carro e começa a se dirigir em direção a Jerusalém. Não era tão longe, mas Davi tinha pressa. Então vou te falar a primeira coisa hoje. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, lá em Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. A ansiedade faz com que as pessoas se apressem. E a pressa faz você errar. A pressa vai enganar seu coração. A minha mãe, ela sempre dizia que quando nós temos pressa, nós comemos cru e passaremos mal depois com a comida crua dentro de nós. Então, muitas pessoas, por ter pressa de alcançar algo, ainda que seja a própria presença de Deus, quantas vezes isso me prejudicou? Eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo que a minha ansiedade não deixava. Aí você vê que na pressa de Davi, ele não vai olhar, ele não vai observar como é que a arca deveria ser conduzida. Ele simplesmente, o que ele queria, como diz aquele ditado que os irmãos conhecem muito bem, que de boas intenções, como é que está o inferno? Está cheio. Puxa, eu quero, é algo lícito, é algo que você tem direito, é algo que é de Deus, mas para e observa o que é que você precisa fazer para obter o que da parte de Deus você está querendo. Você pode ter o direito. Tem pessoas, por exemplo, principalmente hoje, com esse evangelho que muitas vezes é pregado, as pessoas não querem mais buscar a Deus, elas querem pagar pelas bênçãos de Deus. Através de uma oferta, de um voto, qualquer coisa nesse sentido, e as pessoas não querem mais se envolver com a presença de Deus. Já tem um profeta ungido, já tem um apóstolo, já tem um bispo, já tem um pregador, já tem um pastor, que ele é muito de Deus, e se ele orar por você, você resolveu todos os seus problemas. Então vamos correr para lá. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Os olhos da serpente não é esse aqui, é esse aqui, ó. O que Jesus estava falando com a gente? Antes, quando você olhar, porque o que o diabo mostrou para Jesus, irmão? Todos os reinos que havia no mundo. Aquilo encheria os olhos de Jesus, só que Jesus não olhava por aqui. Jesus olhava por aqui. Então o que a serpente ela faz? Ela para e ela levanta a sua cabeça para que ela possa sondar o ambiente aonde ela está. Ela vai ouvindo. Elas ouvem muito bem, elas não enxergam muito bem, mas ouvem muito bem. E ela então corre a sua cabeça para poder ouvir se há alguma ameaça, se há alguma coisa, se há algum barulho. Às vezes, é por isso que Jesus estava dizendo que nós devemos ser como ela. Primeira coisa, antes de tomar uma decisão, primeiro, ouça. O quê? O que Deus tem a dizer. Davi não ouviu, Davi não perguntou, Davi não especulou, Davi não se informou. Ele simplesmente, vou lá buscar a arca do Senhor, vou trazer Deus para cá, para Jerusalém. Todo mundo alegre, todo mundo satisfeito perante a Deus. Pegaram instrumento, pegaram tudo, foram tocando, foram felizes. E lá colocaram ela em cima de um carro e começa a tanger os bois. E de repente um dos bois tropeçam e a arca pendeu para cair. E o camarada, pá, segurou. Quando ele segurou, fogo. E o camarada morreu na hora. O que era alegria virou tristeza. Tem muita gente que tinha algo na sua vida que era alegria sua. Às vezes o seu casamento foi sua alegria. No dia do casamento, você já viu como é que as pessoas ficam, irmão? No dia que nasce um filho, você já viu como é que ficam as pessoas?
A mulher só fica triste até na hora de dar a luz. Depois que dá a luz, é felicidade só, é alegria total. Ainda mais hoje ainda, né? Tira as fotos, põe no Facebook, põe em tudo quanto é lugar, mostra para todo mundo. Nasceu e tal, estou muito feliz, muito alegre. Olha meu filho, olha não sei quem, olha meu neto, olha minha neta, olha não sei o que lá mais. Todo mundo, irmão, uma alegria que só. Quando você consegue conquistar a bênção da casa própria, você consegue o seu sonho, realizou comprou sua casa própria, virou uma alegria. Depois a sua casa vira sua tristeza. Porque dentro daquela casa só há brigas, desentendimentos. Eu estou buscando a Deus, pastor. Eu estou procurando me achegar a Deus, eu estou procurando melhorar, eu estou me esforçando. Por que que Deus está deixando acontecer essas coisas comigo? Querido, não é Deus que está deixando, é você que está indo pelo caminho errado. Em Provérbios 14, o rei Salomão diz que há caminhos para o homem que parecem perfeitos, mas o fim dele é qual? A morte. Parece que a pessoa está certa, está correta, mas para onde ela está indo, ao invés de trazer Deus para perto dela, está levando ela para longe de Deus. E aí o que Davi faz? Davi faz uma coisa inteligentíssima. Quanto mais eu estudo Davi, mais eu fico interessado em saber mais sobre esse camarada. Por quê? Porque ele ficou triste. Para ele a tristeza, irmão, é uma decepção. É uma frustração que a pessoa tem na vida. Mas a frustração e a decepção não é o fim. Fala para o seu vizinho assim para você me ajudar a pregar hoje. Diga para ele assim: se você teve uma decepção na vida, não desanima não. Isso é só para mostrar que você estava errado no que você fez. Mas se você aprender a fazer direitinho, Deus vai abençoar a sua vida. Presta atenção no restante da mensagem. Amém. Então Davi faz uma coisa. O que ele faz? Ele para. Porque quando você faz algo que dá errado, não é para você parar e não tentar de novo, não. É para você parar e refletir e descobrir o que está errado. Por quê? Porque tudo que nós fizermos tem que dar certo. Em todas as lutas, dificuldades que você enfrentar, você tem que vencer. Agora, se você não venceu, o que você tem que fazer? Pare. Não significa que aquilo seja invencível. Pare tudo. Qual era o projeto de Davi? Levar a arca para Jerusalém. Então o que Davi faz? Aqui no versículo 10 diz assim, olha: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor. Ele parou na hora. Para aqui, vamos ficar aqui, não vamos mais levar para a nossa terra, para a nossa casa, mas levaram a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Nem era judeu esse camarada. Ele nem fazia parte do chamado povo de Deus, mas eles levaram a arca para a casa desse homem, e essa arca ficou na casa dele durante 3 meses. Agora, irmão, eu imagino, olha para cá, que eu vou te falar uma coisa aqui agora. Eu imagino como é que Obed, porque ele sabia, foi próximo à casa dele que aquilo ocorreu. A estrada estava um pouquinho acima da sua casa. Então, se uma pessoa morre num vilarejo, morre num local pequeno, irmão, não tem jornal, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha celular, mas as pessoas falam. E todo mundo ficou sabendo, e quando fica sabendo, pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu é que ele encostou a mão nessa arca aí, ó, e quando ele encostou a mão, ele foi fulminado. É mesmo? É, Obed, nós vamos deixar na sua casa. Na minha casa? É, filho. Guarda aí, guarda bem guardado. Eu imagino como é que Obed, irmão, chegava perto daquela arca.
Porque não é simplesmente, os crentes pensam que é só entregar o coração a Deus, que é só levantar a mão para o céu, colocar a mão no peito e aceitar Jesus e está tudo resolvido. Não, meu irmão. O caminho da bênção começa com uma coisa que se chama temor, reverência, respeito. A quem? A Deus. Por que Deus abençoou Obed-Edom? Porque Obed, quando se aproximava de onde estava a arca, ele sabia que havia algo diferente naquilo que estava diante dele. E como é que ele se aproximava de Deus? Buscando de Deus a sua bênção, sua misericórdia, seu perdão, sua bondade, sua benignidade. Primeiro para com a sua vida. Porque o problema é que os crentes, às vezes o pessoal do mundo é mais inteligente do que os crentes. Quem falou não fui eu não. Quem falou foi o maior mestre que já teve nesse mundo, que foi o Senhor Jesus. Ele disse claramente que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Embora o Obed não era um crente, não era um judeu nato, não era um praticante da lei de Deus, mas na hora que a arca chegou na sua casa, Obed mostrou respeito. Obed mostrou referência e Obed começou a buscar que Deus o abençoasse. Que Deus o salvasse dos seus pecados, que Deus o tirasse daquele rolo da vida na qual ele estava nela. E o que Deus faz com Obed? Deus não só o salva, porque depois aqui, se você verificar, esse mesmo camarada, quando Davi foi buscar a arca, ele foi atrás da arca para Jerusalém. Ele foi para lá para o palácio. Ele foi para lá para estar perto da arca de Deus. Em outras palavras, esse camarada largou tudo. Mas uma coisa que ele não queria mais perder na vida, não era sua fazenda, não era seu gado, não era as suas posses. O que ele queria ter na vida era estar perto de Deus. Hoje tem crente que ele quer ter uma casa, é bom. O alvo dele, o sonho dele é um carro, amém. Amanhã, daqui a pouco, esse carro vai precisar de reformas. Amanhã esse carro, daqui a pouco, vai passar 10, 15 anos, você vai precisar trocar ele. Vai passar 20 anos, você vai ter que pedir o Luciano Huck para poder fazer a reforma da lataria. Porque ele vai se depenando, ele vai se estragando. Mas Deus na vida da pessoa, o apóstolo Paulo diz que a presença de Deus nos renova dia após dia. Ele sabe do que nós necessitamos. O que é que nós precisamos ter conosco? A sua presença. Obed foi fazer aquilo que Israel precisava só da arca. Mas Obed quis a presença de Deus. E Deus o abençoa. Nesses 3 meses, é por isso que eu estou falando com você, vamos orar, vamos voltar o nosso rosto para Deus. Vale a pena você levantar à meia-noite, você dobrar os seus joelhos no chão e falar com Deus, eu estou aqui, não é para buscar minha casa própria, não é meu carro, meu automóvel, não é meu casamento, não é por filho, eu estou aqui por causa do Senhor. Porque se você estiver buscando, e se nesses 3 meses o que eu vou te dizer aqui agora, eu tenho falado desde o início, se não se cumprir, me avisa que eu vou me embora. Porque se você buscar a Deus, assim como levou 3 meses para Deus abençoar a Obed-Edom e a toda a sua casa, se nesses próximos 3 meses que você voltar o seu rosto para Deus, e se você buscar a Ele, Ele vai abençoar tudo que você tem, e esses 3 meses serão os melhores 3 meses da sua vida. Onde Deus está, existe liberdade, irmão. Onde Deus está, existe saúde. Onde Deus está, existe entusiasmo. Onde Deus está, existe alegria. Onde Deus está, existe bênção. O que eu tenho que fazer é trazê-lo a mim.
E se eu quero trazê-lo, eu preciso buscá-lo. Por isso que o salmista, no Salmo 34, no versículo 10, ele diz: os que buscam ao Senhor, falta tudo. Não? Tem crente que chega para mim e diz assim: pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho vindo para a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta. Pastor, mas não sei por que as coisas não estão dando certo na minha vida. Por quê? Porque o crente não lê a Bíblia, porque o crente não busca a Deus, porque ele está buscando, né, e só está atrás de propósitos, e mais isso, e mais aquilo. Por isso que o salmista diz: olha, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas não é filho do leão? É. Mas vai passar fome, vai ter necessidade. Agora, os que buscam ao Senhor, não vai ter falta de coisa alguma. Por isso que quando a arca ficou na casa de Obed-edom, Obed-edom buscou a Deus. Porque, irmão, aonde a arca estava, se não me falha a memória, já estava há 20 anos, aonde ela estava, ela não abençoa ninguém, não. Ela estava lá na casa desse pessoal aí, ó, do Abinadab. Mas não diz a Bíblia aqui que ninguém foi abençoado. Filho, Jesus disse o seguinte: aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome. Alguém veio aqui em nome dele? Eu também estou aqui, então nós já somos 2. E como aqui tem vários outros, então nós somos vários. Agora o que ele diz? Eu estarei no meio deles. Então Jesus está aqui no nosso meio. Agora você veio aqui buscar o quê? O que você veio buscar aqui? Se você veio buscar Jesus, então você está no lugar certo, com a pessoa certa, porque ele se encontra presente aqui nesse lugar. Deus não quer crente temporário, irmão. Deus não quer crente turista. Tem gente que sai e o visto tem uma validade. Tem uns anos em que a pessoa pode então ali, né, recorrer. Então o que ocorre? Ele está nos dizendo e nos mostrando o seguinte: olha, quando Davi ouviu falar que Deus havia abençoado a casa de Obed-edom, ele diz assim: olha, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. O que ele foi buscar a arca de Deus? Ele foi buscar de novo com o quê? No versículo 12 está dizendo: com alegria. Aquela decepção, aquela frustração, aquela tristeza havia passado. E Davi disse: eu vou lá buscar novamente, eu vou lá pegar a arca. Só que agora, irmão, Davi já tinha tido o cuidado. Ele se tornou prudente. Todo crente imprudente, ele sofre pelas suas próprias decisões. Não é porque Deus castiga, não. Deus não castiga ninguém. O dia que Deus castigar a mim ou a você, nós já éramos. Ninguém aguenta o castigo de Deus, não, filho. Sofre, acaba na hora. Por isso que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível se a pessoa estiver sendo castigada por Deus. Ela vai se arrebentar toda. Então o que ocorre? Quando Davi vai lá e busca a arca, agora ele se inteira do assunto. Agora ele foi ver, pessoal, vamos ver o que foi que deu errado. Por que aconteceu do Uzá morrer? Aí eles descobriram, diz assim, olha: e sucedeu que quando, versículo 13, que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Vamos fazer o seguinte, quer ver? Olha, Davi descobriu que a arca poderia ser levada para lá. Só que ela não poderia ser colocada em carros. Ela tinha que ser colocada sobre os ombros dos sacerdotes levitas, descendentes da tribo de Levi. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. E Davi ficou tão reverente a Deus que eles faziam isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Pega um carneiro aí agora.
e vamos fazer uma oferta a Deus. De acordo com a história, da distância da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi foram 6 meses. Por quê? Por causa dessas interrupções, essas paradas. É uma grande procissão. E o camarada ali, caminhando, sacrifica lá, pega um boi. Pega agora, pega um carneiro. Pega lá uma ovelha, vamos fazer aqui agora. Oferece um sacrifício a Deus. E diz a Bíblia no versículo 14: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Irmão, o Salmo 100 diz como é que nós atraímos e como é que nós entramos na presença de Deus. Você já viu como é que é? Abra aí. Eu vou te mostrar que tem crente que ele quer trazer a presença de Deus na vida dele, mas ele está assim, que nem aquela hiena do desenho. Ó céus, ó vida, ó terra. A hiena que devia sorrir, né? Está sempre lamentando. Mas o Salmo 100 diz assim, olha. Vamos ver. Por isso que Davi está falando com propriedade. Ele estava buscando a Deus, mas ele não estava buscando a Deus como se fosse uma obrigação. Ele estava buscando a Deus com prazer. Fale para o seu vizinho assim: não busque a Deus só porque você precisa. Diz assim, versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com quê? Com alegria. E apresentai-vos a Ele com quê? Com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, quando Davi começou a buscar a Deus, ele começou também a se alegrar. Ah, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Olha, eu estou levantando, mas não é fácil não. Olha, pastor, é um sacrifício. Irmão, a gente precisa tomar juízo. Que sacrifício? Sacrifício foi a cruz, filho. Você quer ser crucificado? Você quer sofrer o que Jesus sofreu lá na cruz? Não, isso aí não. Aquilo que é sacrifício, irmão. E isso para nós deveria ser um prazer. E é por isso que a presença de Deus não vem. E é por isso que a presença de Deus não muda a nossa vida. Porque só ela pode nos transformar completamente. E uma coisa interessante, sabe? Porque eu vou falar só isso aqui, vou parar, vou deixar o restante para o pessoal das 9h30 e depois da noite. Diz aqui no versículo 15: assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei que ia bailando, saltando diante do Senhor, o que ela fez? Ela desprezou no seu coração. Olha para cá. Tem gente que eles não desprezam só em você fazer não. É só no você dizer que está fazendo. Tem gente que diz assim: meia-noite? Besteira. Deus ouve qualquer hora. Ok. Faça então. Vamos ver. Mas Deus não ouve outra hora não, pastor? Bom, porque eu estou indo por uma instrução de Deus. Porque Deus mandou congregar anciãos, recém-casados, ou casados, né? Crianças, que são jovens, os adolescentes, e as crianças de peito, aquelas que ainda mamam.
Deus disse, congregue a todos. E eu perguntei para Deus assim, como? Deus disse, reúna todo mundo e venha a mim num único horário. Mas tinha que ser meia-noite, pastor. Pois é, isso vai mostrar que você realmente está querendo Ele. Está lá em Joel capítulo 2, você pode pegar lá e você vai ver o que o profeta está dizendo. Eu falei, não tem condição de levar. Primeiro, não cabe todo mundo na igreja. Como é que eu vou congregar eles? Pode. Porque não é esse templo aqui aonde Deus está. Qual é o templo que Deus está e precisa estar? É esse aqui. Só, meu filho, que a Mical era filha de rei. Tipo assim, ela era filha de crente. Às vezes o seu marido, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, pode até ser crente. Mas até diz assim para você, não há necessidade de estar fazendo isso. Isso é besteira. Eu que não entro nisso. Amém? Não fique de fora. Por quê? Porque enquanto todo Israel estava com Davi buscando a presença de Deus, a Mical estava lá olhando da janela. E olhando para ver o que os outros estavam fazendo. Isso te diz alguma coisa? Tem crente que ao invés de cuidar da vida dele, ele fica olhando para a vida dos outros. E às vezes para criticar o que os outros estão fazendo. Mas tudo bem, o que aconteceu com ela? O final do capítulo nos mostra e prova que a Mical, durante todos os dias da sua vida, ela foi estéril. O que é estéril, irmão? Eu posso colocar para você e fazer uma comparação. Planta feijão no deserto. Planta açaí. Planta trigo. O que vai dar no deserto? Nada. Tem gente que eu vou colocar esse óleo na sua cabeça, mas não vai dar nada. Por que não dá nada? Porque você não busca Deus. Mas tem gente que eu vou colocar esse óleo na sua cabeça. E Deus vai te alegrar. E Deus em 3 meses vai mudar a tua vida. E Deus em 3 meses vai levar você à cidade forte. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Por quê? Porque você está buscando a Ele. Todo aquele que o busca de nada tem falta. Tem gente que é como essa Mical. Tem crente assim, é filho de crente, é irmão de crente, é pai de crente, é não sei o que de crente. Pode ser até obreiro, pode ser pastor, mas ao invés de se render a Deus e se humilhar, como Davi disse para ela, o que eu estou fazendo é me humilhar diante de Deus. O que eu estou fazendo é o que o seu pai não fez. Porque Saul foi rei e nunca se importou com a arca de buscá-la. Ela já tinha sido tomada, mas Saul nunca procurou a arca para levar ela para Jerusalém. Tem gente que está dentro da igreja, irmão, só quer milagre, só quer bênçãos, só quer. E eu quero dizer a você, milagre você vai receber, filho. Você vai dar, Deus vai dar milagre aqui para a gente. Mas o milagre não é tudo. O tudo é Deus presente contigo, porque quando Deus vai na sua casa, eu vejo algo extraordinário aqui, porque quando Davi entra, ele dá para todas as pessoas um pedaço de pão, ele dá para todas as pessoas um pedaço de carne, ele dá para todas as pessoas um frasco de vinho. E às vezes nós dizemos assim, bom, Davi já estava alegre, nós dizemos assim, o vinho é alegria. Não, filho. O vinho é transformação. Davi estava dizendo para aquele povo seu, como eu estou te dizendo hoje, nesta manhã, a partir do momento que você começar a buscar a Deus, haverá uma transformação na sua vida e você jamais será o mesmo. Me disseram isso em 1992. E se você pegar aquele Carlos de 1992 para esse Carlos de 2014, há uma transformação completa, inclusive até na largura. Deus mudou.
Aquele Carlos de 1992 não poderia te falar o que eu estou aqui te falando. Aquele Carlos de 1992 era fracassado, era doente, perdeu tudo. Tinha uma filha doente, que tinha que tomar medicamento para o resto da vida. Foi isso que disse o médico. Tinha uma mulher doente. Mas aquele Carlos, não só de 92, não de 2014, não, em 93, quando eu entendi que eu não tinha que buscar cura, quando eu entendi que eu não tinha que buscar mudança da minha vida, mas toda mudança da nossa vida, ela começa com um Cristo. Então, quando eu comecei a buscar a Jesus, eu pude perceber que quando Jesus está presente, há uma transformação na nossa vida e Ele transforma. Por isso que eu estou dizendo a você, que lá em Caná da Galileia, o vinho foi transformado. O vinho é instrumento de transformação. Então Davi estava dizendo, pessoal de Israel, a partir de hoje, eu estou mostrando para vocês aqui, quando Cristo que Davi faz aqui é algo simbólico, porque o que é que Jesus diz para nós fazermos? Comer e beber. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. O que é que Jesus está falando? Transformação. Tem crente que ele fica dentro da igreja, dia de campanha, dia de segunda-feira, prosperidade, sexta-feira, libertação, quarta-feira, família, mas na Santa Ceia ele pula. E depois ele diz, eu não sei por que minha vida não muda. Você está igual Mical, você só está na janela assistindo os outros. Desce. Ela devia ter chegado, poxa, está vindo aí, Davi está vindo primeiro. Ela devia ter ido com Davi, porque ela sabia para onde Davi estava indo. E a Bíblia fala que tinha outras mulheres que Davi tinha. E estava todo Israel, só ela estava na janela. Estavam os homens, os jovens, estavam as autoridades de Israel, estavam os comandantes, estava o exército, seus capitães, estavam todo mundo lá. Mas a bonitinha filha do rei estava na janela. E ainda zombando, e disse para ele, você fez como um vadio. Como tem gente que ao invés de juntar com você e fazer o que você está fazendo, começa a te criticar e te desprezar e te diminuir. Mas meu filho, a partir daquele dia que Davi levou Deus para dentro da sua cidade, a partir daquele dia, Davi se tornou o maior conquistador dos reis de Israel. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você levar Deus para dentro da sua casa, pode deixar o pessoal criticar, pode deixar falar mal, pode falar o que quiser, não dá ouvidos ao que estão dizendo. Busque a Deus, porque a partir do momento que Deus estiver dentro da sua casa, eles vão precisar das bênçãos que Deus dará a você, e você poderá dar a eles, porque vai sobrar. Vai sobrar, tem gente, só que tem uns que vai ficar estéril, né, irmão? Não vai ter nada. Está seco. Como essa pobre coitada, Davi está falando para ela, eu trouxe a bênção para minha casa, está aqui o pão, está aqui o vinho. Coma, beba, Deus vai te abençoar. Talvez o filho que faltava a ela viria. Ei moça, ei mulher, você é casado que quer ter um filho. Não tem não, filha. Você quer? É o meu sonho, pastor. Pois é, busca Deus. E na Santa Ceia domingo, venha comer e beber, porque Deus vai transformar a sua vida. A festa na sua vida já está marcada. Você já pode começar a se alegrar, porque o dia da sua vitória já está decretado. Dia 20 de dezembro, irmão, você está por cima da carne seca. São 3 meses, você não crê não? Ou Deus é ou Deus não é, meu filho. Para a gente ficar passando sono, para a gente ficar buscando a Ele. Ele diz que quem busca, acha. Quem pede, recebe. Então nós temos uma certeza. Obed-edom buscou enquanto a arca estava lá. Davi, quando buscou a arca para Jerusalém, ele abençoou todos de Israel. Ele foi levar a bênção para sua casa. Mas a coitadinha da pobre sem cabeça aqui da Mical perdeu a bênção. Então, domingo,
Não perca, porque domingo é o dia de você levar a bênção para a sua casa. É o dia de você levar a bênção para os seus. E Deus vai abençoar, irmão. Deus falou para mim, Ele vai abençoar, Ele vai abrir o céu, Ele vai ter misericórdia, Ele vai ter compaixão, Ele vai fazer coisas grandes. Deixa eu pegar aqui e te mostrar. Olha, nós terminamos a pregação. Digam graças a Deus. Ok. Então pegue Joel capítulo 2. Que isso aqui são as promessas para essa primavera. Não brinca com isso não e nem leva isso na palhaçada não, filho. Isso é coisa séria. Nós estamos tratando com o Criador do céu e da terra. A Mical foi debochar, foi brincar. Tem gente que só fica debochando dos outros, ao invés de aplicar o coração e buscar também. Então Deus diz o seguinte: tudo que eu estou falando contigo para você fazer, está aqui no livro do profeta Joel. O versículo 15 diz assim: tocai a buzina em Sião. Nós podemos dizer assim: tocai a buzina em Belém, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Nós estamos fazendo 21, né? Congregai o povo. Olha o que eu falei contigo aí, olha. Santificai a congregação. Diga graças a Deus, porque Deus está nos santificando. E a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas quem está se santificando vai ver o Senhor agindo na sua vida. Não seja como a Mical, meu irmão. Abra os olhos. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Sai a noiva da sua recâmara, o noivo, e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. E digam: qual é a oração que Deus mandou eu fazer por você e que eu estou fazendo 2 vezes por dia? Não é só meia-noite não, meu irmão. Tem na hora do sacrifício da tarde que Daniel fazia. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, opróbria vergonha. Quem aqui está sendo envergonhado? Deus vai tirar a vergonha da sua vida. Você não entendeu não? Deus vai tirar a vergonha da sua vida. Para que as nações, para que as pessoas não façam escárnio, porque diriam entre as pessoas: aonde está o seu Deus? Ninguém mais vai te perguntar onde é que está seu Deus, irmão. Sabe por quê? Porque todos vão ver Ele na sua vida, através do que Ele vai fazer por você. Aí olha o que Deus diz, ó, tudo isso é promessa. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá de seu povo. Diga assim: graças a Deus. Quem é que vai cuidar de você? É o próprio. Ele não vai mandar anjo não. Não pede anjo não. É Ele mesmo que vem. Ele disse: o Senhor se compadecerá e Ele cuidará de você. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, alimento, não só físico, espiritual também. Vai para a Bíblia, leia bons livros, que aumente a sua fé, que desperta seu coração. Leia coisas que preste, porque Deus vai enviar comida. O mosto, o que é o mosto? O mosto é o vinho novo. Tem gente, irmão, olha para cá, olha para mim. Quantos aqui, há muito tempo você não tem nada de novo na sua vida? Levante a mão. Nada de novo, pastor, é sempre a mesma coisa. Levante a mão, não tenha vergonha não. Levante a mão, porque Deus vai tirar essa vergonha da sua vida. Vai começar a ter coisa nova na sua casa. Mosto é o vinho novo. É transformação. É aquilo que não muda. Deus vai começar a fazer. E o óleo, o que é o óleo? O óleo é unção, filho. Sem unção ninguém muda. E quem é que nos unge? Atos 10, 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e ele andou por todas as partes fazendo bem a todos e libertando a todos oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. Então essa mesma unção que Deus mandou sobre Jesus é essa mesma unção que Deus vai mandar sobre nós neste mês agora. Para quê?
para você também fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Ele diz assim: deles sereis fartos, e não vos entregarei mais a vergonha entre as nações. Você não vai passar vergonha com a sua sogra, mas não. Nem com sua mãe. Nem com seus filhos que ficam te perguntando: para que você vai tanto para a igreja? Você levanta domingo logo de madrugada para ir para essa igreja para dar no quê? Vai dar nisso aqui, ó. Entre aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, e sua frente para o mar oriental, e sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá seu mau cheiro e sua podridão, porque fez grandes coisas. O que Deus está dizendo? Tudo que é podre, que cheira mal na sua vida, Ele vai arrancar para longe de você. Não é você que vai mandar, não, é Ele mesmo que vai tirar longe da sua casa aquela viçaiada todinha, aquelas coisas que entristece a sua alma, que dói teu coração. Deus está dizendo: eu vou remover, eu vou jogar tudo fora, vai apodrecer mar adentro, eu vou lançar para longe da tua casa. E Ele está dizendo: não temas. Tenha medo não, meu filho, tenha fé. Regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ele está dizendo: não está pronto ainda, você não viu, mas você pode começar. Você está esperando isso, você está crendo nisso, então você pode começar a se alegrar, porque Deus já está tratando do teu caso. Isso é promessa, filho. Promessa é fé para receber. E diz de novo: não temas, animais do campo, porque os pastos no deserto reverdecerão. Deus está dizendo: o que secou, meu filho, eu vou fazer novamente sair outra vez. A primavera é essa época de ficar tudo verdinho. E Ele está dizendo: porque a árvore dará seu fruto, a vide e a figueira dará sua força, seus filhos, a sua casa vai ter a força de Deus na vida. E vós, filhos de Belém do Pará, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro. Ai, ai. A chuva seródia é o quê? Eu já falei com você. É as chuvas de primavera. Ô pastor, mas aqui já chove demais. Não, filho, não é essa chuva aí não. É cura, é libertação, é paz, é salvação, é alegria. Para fazer você ficar assim, olha, ele diz assim, olha: e os lagares, as eiras se encherão de trigo. Agora aqui é prosperidade, viu? Aqui agora é prosperidade, é din-din, é grana. Deus está dizendo: pode preparar, porque eu vou encher as suas eiras de trigo, os teus lagares transbordarão de mosto. Eu vou tirar você do vermelho, eu vou tirar você da mão dos agiotas. Você vai ter óleo, você vai ter mantimento, comida. E Ele está dizendo: e restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos, a locusta, pulgão, a uruga, a praga, o inferno, o capeta, né? As coisas que você teve, perdas na sua vida. E Ele está dizendo: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Belém do Pará, e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Diga graças a Deus. Fala: isso aí vai acontecer na minha vida. Fala para o seu irmão: se você não crê, eu estou crendo. Mas diz ele: não acabou não. Tem mais. Deus diz assim: olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O que Deus está dizendo? Vou abençoar a sua família também, a sua casa também vai converter,
a sua família também é minha. Todos serão meus servos. Você consegue acreditar nisso, meu filho? Põe isso no seu coração e leia isso aqui todo dia. Eu não leio mais isso aqui para mim orar. Eu já repito diante de Deus, eu quero isso. O Senhor prometeu, quem mandou o Senhor prometer? Eu estou crendo nisso. Eu estou pedindo o cumprimento disso. Eu estou igual a Maria. O que é que Maria, quando o anjo falou com ela? O anjo disse algo que para ela era impossível, mas o Gabriel falou para ela: por acaso há algo impossível para o Senhor, Maria? Ela disse: não. Mas como vai acontecer isso? Ele diz: o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Como é que isso vai acontecer, pastor? O Espírito Santo, a sombra do Altíssimo vai começar a te cobrir a partir desse domingo, hoje, nessa terceira unção que Davi recebeu. E Ele é que vai fazer esse trabalho na sua vida. Eu não estou passando noite acordado para nada não, meu filho. E eu não estou passando fome também não. Embora também não emagrece nada, mas estou passando uma magrela. Mas isso vai dar recompensa, porque nós estamos buscando um Deus que nos fez promessas. E Maria, para terminar, ela diz assim: cumpra-se em mim a tua palavra. Então começa a pedir a Deus, leia isso aqui até você pegar tudo e guardar na sua mente. Leia isso aqui todos os dias e diga: Deus, o Senhor disse que ia cuidar de mim. Está aqui escrito aqui. O Senhor disse que iria se compadecer da minha vida, da minha casa, da minha família. Começa aí no versículo 18, nessas promessas que Deus lhes fez. Porque o restante lá pertence a mim, aos pastores, aos obreiros, que Deus está dizendo: chore, peça por eles, ore por eles. Então nós estamos orando, meu filho. E eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito, como ele diz aqui no versículo 26. Você vai ter tanta coisa, que você vai ficar satisfeito, você vai dizer assim: já chega. Você vai dizer igual Moisés lá no deserto: já está bom, não traz mais não.